Boa noite para vocês. Eu queria falar que eu estou muito feliz por estar aqui, muito honrada por ter tido a oportunidade de compor a mesa com o Luiz Gustavo, que é uma pessoa que eu admiro muito o trabalho. E para mim estar aqui, falar para vocês também é uma honra muito grande. Vocês estarem aqui também é muito especial. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a intervenção terapêutica RIME. Hoje a gente vai dar enfoque para a ressignificação da dor espiritual na terminalidade. É uma intervenção que eu já trabalho há pouco mais de 3 anos, e hoje a gente sabe que ela pode ser usada não só no processo de terminalidade, mas esse vai ser o nosso enfoque de agora à noite, tá? Aí eu acho que começa com a pergunta, né? Nossa, mas o que será que é essa RIME que o pessoal tanto fala? É uma sigla de uma intervenção terapêutica. O R vem de relaxamento mental, o I de imagens mentais, o M de imagens mentais e o E de espiritualidade. A idealizadora dessa intervenção terapêutica foi a professora doutora Ana Catarina Tavares de Araújo Elias. Foram anos de estudo para poder desenvolver. É uma intervenção que vai ser um pouco difícil até resumir isso tudo em 20 minutos, porque ela é bem densa, ela é muito específica. Começou em 98, num projeto piloto que ela fez com criança e adolescente. Aí ela estendeu para o mestrado dela, que ela concluiu em 2001. A própria Ana Catarina fez a intervenção RIME no mestrado com adultos, todos em processo de terminalidade. Depois, na tese de doutorado, que ela concluiu em 2005, ela estendeu um programa de treinamento para que todos os profissionais da área da saúde, não apenas psicólogos, que é a formação da Ana Catarina, pudessem aplicar a RIME. Então, apesar de ser uma intervenção terapêutica, qualquer profissional da área da saúde pode aplicar. No doutorado dela, teve 6 categorias profissionais da área da saúde, inclusive um voluntário que não tinha formação. Em 2012, agora, recentemente, ela avançou mais um pouco na especialização que ela fez em psicologia junguiana, onde ela trabalhou a função transcendente, o processo alquímico que está relacionado com a RIME. Agora, ela está no pós-doutorado, fazendo pela Faculdade de Medicina da USP de São Paulo, no Departamento de Obstetrícia e Ginecologia. Eu não coloquei a ideia, até por respeito, e esperar a conclusão dela, mas aguardem que vai ter muita informação muito mais bacana ainda sobre isso. Então, o que a RIME relaciona? Ela é uma terapia alternativa e complementar em saúde, ela está enquadrada nessa terminologia. Ela parte de uma visão biopsicossocial e espiritual do ser humano, ela trabalha com todos esses elementos. A característica dela de inovação, porque todo mundo já faz relaxamento, imagens mentais, mas o que inova a RIME, o que dá a característica particular dela de ser, é a indução da visualização através dos elementos descritos pelos pacientes que passaram por uma EQM. Então, aqui está o diferencial, o que torna a RIME tão particular como ela é. Tudo isso para fazer o quê? Para ressignificar a dor espiritual das pessoas. E o que é essa dor espiritual? Dentro do contexto da RIME, eu acho importante falar que a dor espiritual, no processo de terminalidade, é a dor mais prevalente. Tem a dor psicológica, a dor mental e a dor espiritual. No processo de terminalidade, profissionais não psicólogos podem trabalhar com esse tipo de dor. Anterior a isso, inclusive por uma própria orientação da Ana Catarina, é que você seja psicólogo. Então, até a pessoa estar no processo de terminalidade para ela poder trabalhar com essa característica de dor. O que compõe, então, essa dor que todo mundo fala, mas parece que ela é tão subjetiva? Tem 4 esferas, tá? A primeira dela é que a pessoa sente medo da morte. Ela tem essa dor espiritual por um medo que ela nega a própria doença, então ela tem medo de morrer porque ela nega, ela acha que ela não vai morrer. E também quando ela percebe a gravidade do quadro clínico que ela está, quando ela percebe o que está acontecendo, ela tem essa angústia e essa dor. Mas ela também tem medo depois que ela morrer, não para só antes. Porque ela começa a ter vivências ou sonhos espirituais negativos, como ela vai estar na morte, no pós-morte. Surgem sentimentos de desintegração,
de inexistir, de ser efetivamente esquecido. Esse é um medo muito comum que a gente vê nos pacientes em processo de terminalidade. O que vai acontecer depois que eu morrer? Às vezes eles não têm nem medo da morte, mas o medo de o que vai acontecer depois, as pessoas vão esquecer de mim? O terceiro aspecto da dor espiritual são ideias e concepções negativas em relação ao sentido da vida. Ou porque a pessoa não tem esse sentido de vida, é uma ausência que está sempre acompanhado pelo vazio existencial. E o último, ideias e concepções negativas em relação à espiritualidade dela. Ela se sente abandonada afetivamente por Deus. Então, nossa, eu sempre fui muito religiosa, sempre estive muito em contato com isso, e Deus, agora você me abandona? Eu estou passando por tudo isso? E também tem outro lado, ela começa a ficar culpada, ela sente muitas culpas perante Deus. Se a gente sabe que morre como vive, meu Deus, eu vivi super errado. Então, eu não fiz tudo que era legal, tudo que era bom, não deu tempo. Eu estou morrendo por um câncer de pulmão porque eu fumei a vida inteira e na minha religião isso é condenado, eu vou para o inferno, então eu não posso morrer. Eu preciso ficar vivo, porque se eu morrer eu vou para o inferno. Então, isso são culpas que dão uma dor espiritual muito grande, uma angústia imensurável em certas ocasiões. E é onde que entra, então, a proposta da RIME dentro dessa dor. Essas imagens que vão estar passando são as imagens que eu trabalho para fazer a RIME no meu atual trabalho. Tá? Então, a gente vai começar a falar sobre o relaxamento mental. O que é? É um estado de relativa ausência da ansiedade e da tensão muscular. Não está relacionado a um estado de sonolência induzida. A pessoa ela mantém o controle dos atos. Então, nenhuma pessoa que faz RIME vai perder o controle dos atos. Os sons e os movimentos exteriores, eles perdem a sua importância. A gente sabe que, muitas vezes, o ambiente hospitalar, ambulatorial, ele é cheio de barulho. E a RIME ela já foi feita, inclusive, num corredor de pronto-socorro, de um hospital estadual, o SUS. Então, a gente sabe como que é a rotina de um PS nessa condição e quando o paciente, a pessoa está em relaxamento mental, você pode usar, inclusive, os sons exteriores para induzir esse estado. As experiências sensoriais, elas assumem um caráter vívido, então, tudo aquilo que eu sinto extrasensorial parece que está sendo real. É um estado natural, não é nada místico, não é um segredo. Ele acontece toda hora, olha só. Quando a gente está sonhando acordado, quando a gente está meditando, fazendo uma oração. Exercícios aeróbicos, existe meditação em movimento. Assistir filmes interessantes. Até tomando banho. Quando a gente tem aqueles insights, assim, tomando banho, a gente está no estado de relaxamento mental. E alguns sinônimos que a literatura traz quando fala sobre essa palavra. Estado hipnótico, estado de transe, ou estado frequência cerebral alfa. Apesar de ter a associação com o transe, com o estado hipnótico, eu acho que é muito importante deixar muito claro que a pessoa, em momento algum, perde o controle dos atos. E, em alguns momentos de estado hipnótico ou de transe, ela pode estar sendo muito induzida. Então, a RIME ela não vai fazer isso com a pessoa, ela vai estar consciente o tempo todo. Então, se um dos sinônimos são as ondas cerebrais, o que é isso daí? As ondas cerebrais elas são classificadas de acordo com o registro de frequência no eletroencefalograma. Essa frequência está relacionada ao estado específico de consciência que a pessoa está passando. Então, de acordo com o jeito que a gente está, que nós estamos, é registrada no eletro a minha frequência cerebral, que ela varia progressivamente do estado beta, passando pelo alfa, teta e delta. Nós, agora, estamos no beta, daqui a pouco no alfa, mas a gente permanece aqui, que é o estado acordado, que a gente está super consciente, até progressivo, até chegar no delta, que é o coma profundo, a vigília. E o estado alfa, na RIME, é o mais importante. Por quê? Ele é o mais propício para as pessoas fazerem as suas próprias aprendizagens, ter a produção de insights e favorecer mudanças de atitudes e ideias. Então, quando a gente está em relaxamento mental,
por exemplo, tomando um banho, que é o mais esquisito, que parece, ou fazendo uma atividade física, é quando eu paro para aprender sobre aquilo que está acontecendo na minha vida, é quando eu tenho insight do que eu faço comigo, com as coisas da minha vida, quando eu tenho mudança de atitude e de ideia. Então, mesmo em oração, isso acontece. Mesmo andando de bicicleta, isso acontece. Eu não preciso necessariamente estar numa posição de meditação. É lógico que a meditação faz isso ser de uma forma mais rápida, mais fácil, mas não que não aconteça nos outros momentos. Isso também causa respostas físicas na nossa saúde. Quais são os efeitos imediatos do relaxamento mental? Diminuição da pressão arterial, diminuição da frequência cardíaca, diminuição do ritmo respiratório, imobilidade corporal e um leve tremor palpebral. Eu consigo ver no meu paciente se ele entrou na frequência cerebral alfa pelo leve tremor palpebral, por exemplo. Que é o sinal, né? Porque essas outras eu vou ter que estar medindo. Mas também me dá efeito a longo prazo. Eu consigo ter a diminuição da minha ansiedade, da minha depressão, melhorar a minha capacidade de lidar com fatores estressantes. Para fazer o relaxamento mental, precisa de algumas etapas. A primeira delas é começar com a respiração. É legal porque as palestras que antecederam a minha, elas já trouxeram muitos elementos. Então, ajudou pra caramba, a organização está de parabéns, que aí vai facilitando e vocês vão, né, aprendendo melhor. Então, a gente começa com a respiração diafragmática, lenta e bem profunda. Na expiração, que é quando você solta o ar de um jeito mais lento e profundo, a gente estimula o nervo vago. O que isso faz no nosso organismo? Diminui, então, a nossa pressão arterial, a frequência cardíaca, a frequência respiratória e as contrações musculares do intestino. Isso é o que acontece no momento da expiração. Segunda etapa, eu vou focalizar a minha mente. No quê? Numa frase, numa palavra, numa ação repetitiva ou na respiração, se eu não tiver algum desses outros elementos. E eu vou tentar adotar uma atitude passiva em relação aos pensamentos que estão atravessando a minha mente. Não dá, é difícil, né? Só uma pessoa virar e falar assim, não pense em nada, pronto. 30 pensamentos ao mesmo tempo. Não brigar com isso. Então, se eles estão vindo, atitude passiva, eles vão. Então, isso vai acontecendo lentamente. Aí, agora, a gente vai passar para a visualização das imagens mentais da Rime. O que são, então, as imagens mentais? São figuras simbólicas, através das quais é possível contatar a realidade subjetiva interna, ampliando a nossa consciência. Isso vai fazer o quê? Vai proporcionar novas formas de lidar com as experiências que eu tenho hoje, ressignificando as experiências de sofrimento através da imaginação. Eu posso mudar aquilo que eu vivo hoje só com a minha imaginação. Olha o poder que isso tem. Conseguindo fazer isso, eu vou estar proporcionando nova perspectiva e uma atitude muito diferente em relação à minha doença, ao meu tratamento e aos meus sintomas. A minha doença existe. O tratamento não é fácil, os sintomas, às vezes, são a grande causa de abandono de tratamento. Com a minha imaginação, com as imagens mentais que eu formo sobre isso, eu consigo ressignificar isso tudo. E, ao invés de ser tão ruim, pode me trazer um aprendizado muito grande. Ao invés de reagir às experiências do sofrimento, pode-se dar novo significado através da imaginação. Por exemplo, a dor, que é um sintoma que é passível de controle, mas muito difícil de ser controlado, porque é muito subjetivo. Se eu consigo dar um significado novo para a dor que eu sinto, um exemplo é uma dor de metástase óssea, que é uma dor muito forte, de difícil controle. Ao invés de eu olhar para essa dor como, nossa, né, que coisa ruim, eu sinto isso, não consigo fazer nada, que droga, isso me deixa preso numa cama, não consigo conversar. Com dor, ninguém reflete sobre a vida, com dor, ninguém vai transcender. Só que se eu conseguir, uma das formas de lidar com a dor é fazer a pessoa olhar por que será que ela está tendo aquela dor, o que aquela dor representa. Vamos fazer uma imaginação, uma visualização de como você está se sentindo, se visualize com dor e tente transformar isso dentro de você.
Assim, eu estou limpando as convicções negativas e eu estou substituindo pelas positivas. Aqui eu vou trazer um pensamento de Paracelso, do século XV, vejam que não é recente, que é muito importante, eu acho que encaixa certinho nisso. Ele fala que tal como o homem imagina ser, assim será. Ele é aquilo que imagina ser. O homem é uma oficina de trabalho visível e invisível. A oficina visível é o seu corpo, a invisível é a imaginação. A imaginação é o sol na mente do homem. O espírito é o mestre, a imaginação é o instrumento e o corpo é o material plástico. O poder da imaginação é um grande fator na medicina. Pode causar doenças e pode curá-las. Os males do corpo podem ser curados por meio de remédios físicos ou pelo poder do espírito que age através da mente. Vamos para o nosso terceiro elemento da rime, que é a espiritualidade. Para compor esse E da rime, foram estudadas 5 bases teóricas. Cada base teórica, que eu vou falar rapidamente sobre cada uma delas, porque elas são extensas, cada ideia de cada uma dessas 5 fases que eu vou falar para vocês é o que ajudou a fazer com que a espiritualidade da rime fosse desenvolvida do jeito que ela é. Começando por Carl Gustav Jung. Ele foi um psiquiatra, fundador da psicologia analítica. Para ele, a espiritualidade está relacionada a uma atitude, uma ação interna, uma ampliação da consciência, um contato do indivíduo com sentimentos e pensamentos superiores, e no fortalecimento e amadurecimento que este contato pode resultar para a personalidade da pessoa. Jung ele fala que não é possível com o nosso pensamento racional compreender de forma pura a nossa realidade espiritual. Essas ideias, então, foram compondo, que somou com as ideias de Celso Charuri, cirurgião, psicanalista e filósofo. Para ele, a espiritualidade estava relacionada à vivência do amor maior. E ele afirmou que a amizade foi o que deu razão para a sua vida. Eu concordo. Que a dimensão espiritual ela é composta por elementos relacionados aos sentimentos. E que, por essa razão, ela também não pode ser racionalizada. Então, também tem ideias muito semelhantes à de Jung. Terceira base teórica, Carla Penrose Herrmann. É uma enfermeira americana, professora associada da Escola de Enfermagem da Universidade de Louisville, que é uma grande faculdade nos Estados Unidos, muito respeitada para a área da enfermagem. Ela fez um estudo que teve um impacto muito grande para a nossa área. Ela identificou as necessidades espirituais de pacientes que estavam no processo de terminalidade. Quais foram as necessidades que ela viu? As pessoas que estão morrendo têm necessidade de religião, companheirismo, envolvimento e participação, finalizar tarefas, se integrar com a natureza e ter perspectivas positivas. Para eu saber como ajudar o outro, eu preciso saber o que é importante para ele. E isso daqui está muito enraizado dentro do E. Essas pessoas, nessa pesquisa que a Carla fez, ela perguntou para eles também. E além das suas necessidades, o que você entende por espiritualidade? As primeiras respostas foram: é Deus ou a minha religião. No fim, quando ela via que a morte estava mais iminente, ela perguntava de novo: o que é para você espiritualidade? Aí as pessoas falavam: é uma parte da totalidade da minha existência. Outra base teórica, as experiências de quase-morte, que foi muito bem discutida aqui. Para compor o E da rime, foi levado em consideração os relatos dos pacientes que passaram por uma EQM, incluindo todo o percurso que era relatado. Então, desde a entrada no túnel até a visualização do ser, o sentimento de amor e a modificação que isso causava e o retorno, né? Dentro da transformação espiritual que isso causa. Não me recordo se foi comentado, mas existe EQM positiva e negativa. Dentro da rime foi adotado apenas os relatos da positiva. Se a gente quer ajudar, né, então vamos deixar a negativa nesse momento de lado para o estudo.
E a última, a base teórica utilizada, foi em cima de Marie-Louise von Franz e Mary-Ann Maton, sobre os sonhos e vivências de natureza espiritual relacionados à fase terminal. Dentro da psicologia, que não é a minha área, isso é muito discutido. As pessoas que estão na terminalidade, elas apresentam esses sonhos. E o conteúdo deles ajudou a compor também. Os sonhos das pessoas próximas da morte indicam que o inconsciente prepara a consciência não para um fim definitivo, mas para uma espécie de continuação do processo vital que a consciência cotidiana não consegue sequer imaginar. Então, olha como o nosso inconsciente é inteligente. Qual que é a estrutura, então, que eu uso para fazer a rime? Quais são os passos que eu sigo? Eu preciso ouvir a pessoa. Eu preciso identificar os pensamentos e os sentimentos que ela tem frente à doença. Muitas vezes eu não consigo fazer rime com o paciente no segundo, terceiro, quarto encontro. No primeiro, jamais. Eu preciso ter esse contato, eu preciso entender o que para ele é importante, o que ele sente, porque é com isso que eu vou trabalhar. Depois que eu conheci, que eu identifiquei isso tudo e que eu condensei, eu vou apresentar o álbum de imagens, que são essas imagens que vocês foram vendo, para ele escolher qual que ele se identifica mais. Aí, nessa hora, a gente sempre conversa assim, a sua realidade a gente sabe que não é fácil, que está muito difícil. Dentro disso, qual que é o cenário que você gostaria de estar? Aí, a partir do cenário que ele escolhe, é onde a gente começa o nosso caminhar da rime. A imagem escolhida, eu inicio a indução do relaxamento mental, com a respiração, com a música. A música repetitiva, ela ajuda a mudar a frequência cerebral. E vou orientando a visualização dos elementos simbólicos. O que é muito importante dentro disso tudo? Eu utilizo imagens simbólicas diversas, de acordo com a história de vida de cada pessoa. Então, eu parto do cenário que ele escolheu, mas eu vou ser impessoal se eu não colocar a vida da pessoa dentro daquilo. Junto com isso, eu vou usar elementos estruturais. São símbolos de transformação que a Ana Catarina estudou na especialização dela, relacionados ao simbolismo alquímico. Que esses símbolos de transformações são elementos que a gente coloca dentro da rime que vão ajudar a causar essa transformação. Eu não vou colocar o paciente para tomar um banho de mar se ele nunca foi na praia. Eu não vou colocar o paciente para andar no meio de um campo com flores, que eu já ouvi isso, porque ele não gosta de flor. Nossa, mas o cara não gosta de flor, como? A flor para ele remete a velório, eu tenho que respeitar. Para ele, flor, cheiro de flor é velório. Eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu estou fazendo dentro da rime. Já aconteceu de, no meio da intervenção, eu colocar a pessoa, então agora, né, você vai mergulhar, assim, de contato com a água. Na hora, a pessoa parou, olhou assim para mim, assustado, pelo amor de Deus, me tira da água, porque eu afoguei quando eu era criança, eu morro de medo de água. E é um símbolo de transformação, utilizar água dentro da rime. Aí a gente tem que ter a criatividade e a sensibilidade de transformar isso também. Eu não vou deixar de usar um elemento, um símbolo de transformação que faz parte do processo alquímico, mas eu também não posso não respeitar o que meu paciente sente frente a isso. Muita coisa, tudo muito complexo. Então, acho que nada melhor do que praticar a rime. Agora eu convido todos vocês, a gente vai fazer uma rime. Eu vou colocar agora todos os elementos que compõem a rime. Ela foi estruturada para estar para vocês hoje aqui. Ela tem os principais passos. É isso o que eu uso hoje. Então, a gente sempre adapta a rime para o público, para as pessoas, para os pacientes. Eu não sei se aqui tem alguma pessoa em processo de terminalidade, eu acredito que não, a gente nunca sabe. Mas qualquer mudança de insight e um reolhar das nossas atitudes e ideias, eu acho que é muito bem-vindo. Então, até o pessoal da mesa está convidado, os funcionários, eu sei que nem todo mundo pode, mas eu acho que é um momento que dá para fazer. Então, vamos fechar os nossos olhos, ficar o mais confortável possível na cadeira, de preferência com a coluna reta. Se você sentir dor assim, não tem problema. Fique de um jeito confortável. Esse é um momento muito especial.
Tente manter a sua mente o mais serena possível. Comece relaxando a sua testa. Solte a testa, relaxe os olhos, o pescoço, tire o peso dos seus ombros, relaxe a sua boca, o seu queixo, solte os seus braços. As mãos, até os dedos das mãos estarem bem leves. Sinta a sua coluna relaxada, estável. Relaxe o seu peito, o seu abdômen. Sinta o seu quadril leve. Relaxe as suas pernas. Sinta primeiro uma perna, o joelho, o seu pé, os seus dedos. Sinta a sua outra perna passando por essa leveza. Sinta todo o seu corpo bem leve. Tire toda a tensão muscular que você está carregando. Sinta uma paz muito grande. Comece a respirar bem lento e o mais profundo que você conseguir. Puxe o ar pelo nariz e solte pela boca. Sinta o seu peito abrindo para receber o oxigênio. Puxe o ar e solta o mais lento que você conseguir. Bem devagar. Observe como você se movimenta para respirar. Enquanto você está respirando, imagine esse ar com muito brilho, com muita luz, tocando a sua narina, chegando até os seus pulmões, indo para o seu coração, sendo distribuído para todo o seu corpo, indo para a sua cabeça e descendo até a ponta dos seus pés. Enquanto você puxa o ar para dentro, pensa na palavra vida. Quando você for soltar o ar, pense na palavra paz. Puxa o ar, vida, e solta paz. Mais uma vez, bem profundo, e solta bem devagar. Veja agora uma luz, uma claridade dourada. É a luz dourada como se fosse a luz do sol. É o brilho mais bonito que você já viu. Sinta que o brilho dessa luz dourada vai ficando cada vez mais intenso. A luz dourada vai ficando cada vez mais forte. Mas está confortável para o seu olhar. Sinta que tudo ao seu redor é essa luz dourada. Ela está preenchendo tudo que tem em volta. Pense agora que você começou a caminhar
por um tapete coberto de estrelas. Vá caminhando nesse tapete estrelar com toda a luz dourada ainda ao seu redor. Caminhe bem lentamente, até que você vai chegar num campo. Um campo lindo, com muitas árvores, todas com folhas muito verdes. Veja que o céu está azul, o sol está muito agradável. Tem pássaros ao seu redor, borboletas. Coloque os pés na grama. Sinta como se a grama estivesse massageando os seus pés. Caminhe no meio desse campo, sentindo toda a energia boa que a natureza tem para te oferecer. Até que você vai encontrar uma cachoeira. Se aproxime dessa cachoeira. Veja como a água dela é cristalina. E entre na água, primeiro molhando os seus pés, sentindo que a temperatura da água está muito agradável. É muito seguro entrar nessa cachoeira. Caminhe até a queda d'água e sinta o seu corpo todo embaixo da água da cachoeira. Deixe a água tocar o seu rosto, seu coração, sentindo que a água dessa cachoeira está levando embora todos os sentimentos que não são bons para você hoje. Sinta essa água dissolvendo tudo aquilo que não está te fazendo bem. Permita que a água dessa cachoeira leve embora qualquer sentimento que não seja bom hoje para você. Saia da água e escolha um lugar para você se secar sobre a luz do sol. Um lugar muito confortável. Sentindo toda a paz da natureza. Sinta o calor do sol. Sinta a energia do universo em você. Até que você vai perceber a presença de um ser de luz se aproximando e sentando do seu lado. Sinta todo o amor que ele tem por você. Veja a alegria desse ser de luz de estar com você nesse passeio. Veja o amor que Deus sente por você através do seu mentor espiritual, desse ser de luz que está com você agora. E veja que ele vai te oferecer algumas túnicas para você poder escolher e se vestir. São todas de cores muito vibrantes. Tem
vermelho, laranja, amarela, verde, azul claro, azul mais escuro e violeta. Escolha a túnica que você mais gostou e vista ela. Agora, esse ser de luz vai te entregar algumas sementes de luz dourada. Ele vai colocar em você uma semente na região da sua testa para iluminar os seus pensamentos, uma semente dourada na direção da sua boca para iluminar as suas palavras, uma semente dourada na direção do seu coração para iluminar os seus sentimentos, uma semente dourada nas suas mãos para iluminar as suas ações e uma semente dourada nos seus pés para iluminar o seu caminho. Sinta com muita gratidão essas sementes, todo o amor, amparo e auxílio que o ser de luz está te dando. Perceba que o ser de luz vai te oferecer agora uma caixa. É uma linda caixa. Veja como ela é muito especial. O ser de luz vai te estender essa caixa. Receba essa caixa com muita gratidão e abra. Veja o que o ser de luz está te dando de presente, o que tem dentro dessa caixa. Ele está dando isso para você. Observe todos os detalhes desse presente, do conteúdo dessa caixa. Aproveite o cenário da natureza e fale para o seu ser de luz aquilo que o seu coração está sentindo nesse momento. Fale para ele o que você está com vontade. Veja que ele ouve as suas palavras com muito respeito e com muita atenção. Agora, você vai lentamente parando de conversar com ele para ouvir. O seu ser de luz, ele vai te falar agora algumas palavras. Receba com o mesmo carinho, o mesmo respeito que ele ouviu as suas palavras. Escute com a sua alma.
São palavras muito especiais que você pode ouvir a qualquer momento, nesse mesmo lugar. Agradeça ao seu ser de luz pelas palavras. Abrace ele, se despedindo desse encontro, desse passeio. Leve todo o amor que ele te deu. Segure essa caixa e volte retornando nesse momento sozinho. Volte caminhando pelo lado da cachoeira. Veja que você vai encontrar um lindo jardim de flores. Sinta o perfume das flores. Coloque a mão nas pétalas. Veja como cada flor é diferente da outra, mas uma é tão especial e bonita quanto a outra. Continue caminhando. Agora você está caminhando numa areia, na beira da praia. Deixe a areia entrar nos seus dedos, fazendo massagem nos seus pés. Escute o som das ondas. Até que no fim da caminhada da areia, você vai encontrar aquele mesmo tapete de estrelas. Volte caminhando pelo tapete com aquela mesma luz dourada ao seu redor. Deixando que a luz dourada vai ficando cada vez mais intensa, com o brilho cada vez mais bonito. Volte caminhando até você encontrar a cidade de Campo Grande. O local desse evento. Imagine você nesse auditório. As pessoas que você encontrou, que você conviveu. Imagine você. Eu vou fazer uma contagem e em pensamento você vai me acompanhar. 5, eu estou em paz. 4, minha alma está saudável. 3, eu estou amparado. 2, eu sou vida. 1, eu sou o amor.
Quando você quiser, pode abrir os olhos bem devagar. Vai abaixando. Sem pressa. Acostumando com a luminosidade. Eu espero que vocês estejam se sentindo bem. E essa é uma vivência de Rime. Eu tentei colocar os elementos que fazem parte. Eu espero que vocês hoje tenham uma excelente noite. E que esse encontro com o Ser de Luz possa acontecer quantas vezes vocês acharem necessário, porque isso pode acontecer a qualquer momento. Muito obrigada.